Salve, salve rapaziada! E surpreendendo ou não a todos, o Sport contratou um técnico estrangeiro. Desde o século passado que o Sport não tinha treinador estrangeiro. E agora fugiu um pouco da caixinha, fugiu um pouco do normal, do padrão, que é contratar aqueles técnicos brasileiros que estão livres do mercado, a gente sabe, a maioria deles pragmáticos, que não tem nada de inovador, futebol reativo, entre aspas, na denominação da palavra moderna, mas que na prática é o mesmo futebol retranqueiro que busca uma bola e não tem um sistema ofensivo numa transição rápida, ou então é aquele faz um gol, fecha a casinha, já era. Enfim, vamos dar destaque um pouquinho aqui ao técnico agora do Sport, o Gustavo Florentin, que chega aí para o segmento da temporada 2021. Treinador de apenas 43 anos, é um técnico novo. Após já ter trabalhado em seu país natal, também treinou no Chile e na Bolívia, o treinador desembarcará no Recife nos próximos dias e já acompanhará em loco o time rubro-negro no duelo contra a Chapecoense sábado às 5 horas da tarde. Com ele virão o preparador físico, o analista de desempenho e o seu auxiliar técnico. Deixa eu só dar destaque também à questão de como é que ele vem nessa última temporada. Ele teve alguns problemas, um ponto positivo e um ponto negativo. No Campeonato Boliviano, ele deixou o time na liderança, o time hoje é o líder. Se a gente analisar o Campeonato Boliviano, é um campeonato fraco, né, gente? A gente sabe, tem a Always Red, que é um time fraquíssimo, limitadíssimo. Enfim, a maioria dos times bolivianos não é um grande parâmetro assim em comparação com os times brasileiros, isso aí é um fato, todo mundo sabe. Mas enfim, deixou o time na liderança e o time ainda permanece lá na liderança. Só que aí na Libertadores ele pegou um grupo chato, com Santos, Boca e Barcelona de Guayaquil. O Barcelona do Equador, que é o semifinalista da Libertadores, então ele pegou um grupo muito chato, foi o lanterna com 6 pontos ali, com um saldo de -10, levou algumas goleadas na trajetória e só marcou apenas 4 gols. Também não é um grande parâmetro para a gente, porque esses times assim não dá para se comparar um Boca Juniors, um Barcelona de Guayaquil hoje com Chapecoense, com Cuiabá, com América Mineiro. Então, nada é um grande parâmetro em relação ao esporte, pelo menos tratando-se disso aí. Bom, sobre o treinador em si, eu confio em fontes que têm uma opinião, que conhece sobre o cara. O cara que mais conhece do YouTube brasileiro, que eu conheço pelo menos, é Josa Novales. E ele conhece muito de futebol sul-americano. Ele disse o seguinte, ele até estava fazendo uma live agora há pouco sobre o pós-jogo de São Paulo e Fortaleza. E ele falou na live dele, ó, você teve uma progressão, entre aspas, de modelo de jogo, de Jair Ventura, que era retranca pura, para Louser, que era retranca. Agora tu vem para um treinador que ele não é aquele treinador maluco, à la Sampaoli, muito ofensivo. Ele continua sendo um treinador, de certa forma, defensivo, mas que sabe armar o time, que ele visa também a hora de atacar. Louser a gente sabe, gente, na grande maioria dos jogos era um time perdido no ataque. Ele só visava a defesa e só. A parte do ataque o Sport praticamente não produzia. Não é à toa que só tem 8 gols em 17 jogos. Então, é um técnico que ele busca essa transição com velocidade. E o José Novales ele referenciou, fez muita análise assim semelhante do Gustavo Morínigo, que é técnico do Coritiba, que é líder da Série B, com o Gustavo Florentin, que são os dois melhores treinadores paraguaios da atualidade. Então, isso aí nos passa uma boa perspectiva, porque o técnico lá do Coritiba está fazendo um trabalho muito consistente. A transição defesa-meio-ataque do Coritiba é muito veloz, muito eficaz. Então, isso é o que a gente vai esperar um pouco mais do técnico Gustavo Florentin no Sport. E eu já assisti alguns jogos do Coritiba. O Coritiba ele é um time reativo do sentido de ser reativo mesmo, e não de ser retranqueiro. Ele posiciona bem suas linhas ali e arma muito bem o contra-ataque. Quando tem um contra-ataque, os pontas saem muito com velocidade e consegue chegar a 2, 3, 4 com muita velocidade e intensidade nos contra-ataques. Bom, isso aí é o que a gente tende a esperar. A gente não vai esperar um time com futebol muito ofensivo com esse novo treinador. A gente vai esperar um time, novamente, defensivo e agredindo nos contra-ataques, tendo uma proposta de jogo nos contra-ataques. E não o que Loser fazia, que era um time altamente desorganizado, visando transição defesa meio ataque. Pelo menos isso é o que a gente espera, uma transição rápida, defesa meio ataque. É isso que a gente pode esperar de melhor, óbvio, né, gente? Eu não tenho uma análise tão profunda assim do treinador. É uma análise minha baseada no que Josa Novales, que é o cara que mais conhece sobre treinadores sul-americanos do Brasil, ele é um dos que mais conhece, do YouTube pelo menos,
que ele deu essa opinião dele e com certeza eu confio, porque ele entende de futebol. Bom, basicamente é isso, cara. É torcer para que ele faça um bom trabalho e realmente melhore essa transição que a gente sempre precisa. Óbvio que falta segundo volante pra gente, óbvio que falta peça um pouco melhores, mas novamente, o elenco da gente não é muito pior do que Juventude, do que Cuiabá, do que Atlético Goianiense. E esses times têm 5 pontos a mais do que a gente, Cuiabá e Juventude, e o Atlético Goianiense, que tem um elenco igual ou pior do que a gente, tá com 9 pontos a mais. Ou é 9 ou são 8, eu vou deixar a tabela aí. Bom, então eu acho que é uma aposta. Eu acho uma aposta que foge um pouco da casinha, da caixinha, melhor dizendo. E aí vamos torcer para que dê certo, obviamente. E Josa ainda fez um post aí no Twitter, 2016, setembro de 2016. O Gustavo Florentin é o técnico do estilo durão e disciplinador. Afasta do time qualquer um que não entra no esquema dele, na proposta de jogo, obviamente, né? Então vai ter gente que vai ter que se adaptar a esse esquema. A gente já sabe quem é. Thiago Neves vai ter que ser um pouco mais dinâmico, enfim. Vamos ver como é que ele vai conseguir administrar isso aí. Óbvio que tem todo aquele período ali de adaptação à cidade e tal. Mas, cara, é um jogo por semana. Não existe campeonato estadual no meio. Não existe Copa do Brasil para o esporte. É vencer ou vencer. Basicamente é isso, entre aspas. Você tem que a missão de escapar o esporte do rebaixamento. Então, não tem muitos empecilhos, além da limitação técnica do nosso elenco, para que tem que passar 2 anos aqui no Recife para ver se ele vai conseguir começar a se adaptar. Não, pô. É um jogo por semana, gente. Tempo de treinamento ele vai ter. E aí, sei lá, com 3 semanas a gente já pode esperar um resultado um pouco mais favorável. Enfim, eu achei uma boa contratação. Deixa aí nos teus comentários o que é que tu achou. Enfim, comenta, dá like e todos e todos. Eu gostei, foge da casinha, foge de trazer aqueles treinadores pragmáticos do Brasil. De verdade, me agrada. Eu gostei pra caramba, beleza? Vamos ver o que é que vai dar. Óbvio, eu não tenho uma grande noção do treinador, eu tenho uma noção básica. Mas, assim, de acordo com as notícias que a gente vê de José Novales. Mas, enfim, vamos aguardar. Tomara que ele tenha um bom resultado. Aquele abraço. Valeu.